A farda e o fardo. O cangote do coronel e a mandioca da corrupção. Oxente, meu povo arretado! Se achegue, se ajeite na cadeira e agradeça a Deus por mais um vídeo aqui do canal Pernambucando por Aí. É um prazer lhe ver voltando, feito boiadeiro que volta para a ribeira depois da seca. Hoje o assunto é quente, é brabo, é do tipo que faz até santo suar no sol de Bezerros. Vamos falar da nossa gloriosa, ou nem tanto, Polícia Militar de Pernambuco. Aquela que nasceu para proteger o povo, mas às vezes parece mais interessada em proteger o próprio bolso. Aperte os cintos, ou melhor, o cinturão da verdade. 1. O cenário. Quando o fardado vira fardado. Em Pernambuco, terra de cabra macho e mulher destemida, a farda da polícia ainda impõe respeito e às vezes medo. A PMPE, criada no século XIX, nasceu com a alma de Lampião e o dever de São Jorge: lutar contra o dragão do crime. O problema é que às vezes o dragão está dentro do próprio quartel. Já dizia o grande Olavo de Carvalho, com a sabedoria que só um filósofo guerreiro tinha: não é o bandido que destrói a civilização, é o canalha de farda e gravata que abre a porta do castelo para ele entrar. E é assim que começa a nossa crônica, ou melhor, nossa autopeça pernambucana da corrupção uniformizada. 2. Os coronéis do tacho, torrentes de dinheiro e de vergonha. Vamos logo entrar com os dois pés na lama. Em 2017, caiu no colo da Polícia Federal um caso que mais parecia roteiro de novela ruim: a Operação Torrentes. 4 coronéis da PM foram presos por desviar verba de socorro para enchente. Isso mesmo. Enquanto o povo perdia casa, colchão e até a paciência, os cabras estavam fazendo contrato superfaturado para encher o bolso. Quem precisava de abrigo ganhava promessa. Quem assinava o contrato ganhava churrasco. Como diz a Bíblia em Provérbios, melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso de lábios e tolo. Provérbios 19:1. Mas os coronéis, ao que parece, acharam que o provérbio era brincadeira. E assim, entre licitação viciada e recibo forjado, fizeram da PMPE um armazém de grana pública. 3. O coronel dos 400 mil, corrupção com receita de bolo. Outro caso que daria um capítulo só para ele é o do coronel Ricardo Fentes Gomes, aquele que, segundo as investigações, recebeu R$400 mil em troca de assinatura em contratos. Dinheiro esse que devia ir para o povo, mas acabou sendo receita de bolo de festa privada. É aqui que entra a filosofia de Eric Voegelin, um dos pilares do pensamento conservador. Quando a ordem na alma se rompe, a ordem da cidade segue o mesmo destino. A corrupção dentro da polícia é isso: a alma da instituição se arrebentando e a cidade indo pelo mesmo ralo. 4. O caso das casas lotéricas. Lavagem em loteria, fortuna de hipocrisia. Já em 2025, a Polícia Federal resolveu brincar de Sherlock Holmes e descobriu que tinha oficial da PM lavando dinheiro em casas lotéricas, como se fosse uma extensão do bingo da esquina. Usavam contratos públicos falsos, empresas de fachada e o diabo a 4. Enquanto isso, o povo no bairro do Ibura ou de Peixinhos estava rezando para a polícia aparecer, não sumir com a verba. Como dizia Olavo, a corrupção não começa no dinheiro, começa na alma. Quando se perde o senso de certo e errado, qualquer valor vira trocado. 5. PM ou cangaço. Casos de extorsão, tortura e bandidagem oficial. Mas se você pensa que o problema é só o dinheiro, respire fundo. Teve caso de soldado usando viatura e farda para roubar empresário. Teve tortura de cidadão comum, gente humilde, levada para o canto escuro e recebendo lição com soco e chute. 3 soldados expulsos por isso. 2 a mais por extorsão. É como se o Estado tivesse terceirizado a violência, agora institucionalizada. A Bíblia é clara: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal. Isaías 5:20. Pois é, teve soldado achando que era Herodes com ordem de Pilatos. 6. O escândalo da mandioca. A farinha é pouca, o diabo faz a festa.
Vamos voltar no tempo, pegar o trem da memória e ir lá para a década de 80. O famoso escândalo da mandioca, um dos maiores casos de corrupção rural do Brasil. Os criminosos falsificavam financiamentos para plantar mandioca, que nunca era plantada. Mas a grana, essa brotava mais que inhame em terra molhada. A PMPE foi citada como conivente e cúmplice no esquema. Se fosse no Alto da Compadecida, Chicó diria: não sei, só sei que foi assim. 7. Reflexão filosófica. A farda e o espírito. Nesse ponto da história, a gente para, senta no tamborete da reflexão e pergunta: quando foi que a farda deixou de significar honra? A farda, como dizia Platão, e Olavo repetia, deveria ser a roupa do guardião da cidade justa. Mas, quando o guardião vende o escudo, o ladrão entra de mãos dadas. O crime deixa de ser um desvio e vira rotina institucionalizada. Roger Scruton, o cavaleiro britânico da razão conservadora, já alertava: toda sociedade precisa de heróis, mas os heróis não podem estar à venda. A polícia, que deveria ser o bastião da ordem, às vezes se torna a origem do caos. E a culpa não é só de quem puxa o gatilho, mas de quem assina o contrato, de quem finge que não viu, de quem tem medo de falar. E, principalmente, de quem elege a corja que comanda tudo isso. 8. Mas nem tudo está perdido. O cabo honesto existe. Antes que você pense que todo policial é corrupto, segura tua carroça. Ainda existe muito cabra honesto na PMPE. Tem soldado que bota a vida em risco por salário de lascar, que enfrenta traficante com arma velha, que encara plantão de 24 horas com um pão dormido no bornal. Esses, sim, são os verdadeiros heróis. Só que, como dizia Nelson Rodrigues, o brasileiro só acredita no escândalo. O homem honesto é o maior escândalo de todos. 9. Cultura da impunidade. O Brasil do jeitinho, do jeitão e do jeitão para levar tudo. O problema maior nem é o ladrão que rouba. É o sistema que deixa ele continuar mandando. Coronel preso, mas solto logo. Contrato fraudulento, mas aprovado. Prova clara, mas juiz entende diferente. Como escreveu Oswald Spengler, quando a civilização entra em decadência, o crime vira método e a virtude, exceção. No Brasil, a farda virou escudo para crime e colete contra a cobrança. Mas um país onde até a mandioca é motivo de escândalo, minha gente, só pode ser mesmo uma comédia de erros. 10. Conclusão. A mandioca tem dono. A polícia tem que ter alma. No final das contas, o que a gente vê é que a corrupção na polícia não é só um problema administrativo. É um problema moral, espiritual, civilizacional. A PMPE precisa de reforma, mas não daquelas de gabinete, cheias de PowerPoint. Precisa de reforma de alma, de doutrina, de valor, de hierarquia que funcione e de fé em Deus, porque só Ele para botar ordem onde o homem só vê caos. Como disse Chesterton, o mundo moderno está cheio de ideias cristãs enlouquecidas. A farda precisa voltar a ser símbolo de serviço, não de saque. A polícia precisa amar mais a justiça do que a vantagem. E o povo, meu povo, precisa parar de aceitar o jeitinho como se fosse cultura, porque isso é cultura da ruindade. 11. Moral da história. O Brasil não vai mudar sem vergonha na cara e Bíblia na cabeça. Se a polícia, que devia prender ladrão, vira sócia do roubo, então quem vai proteger o povo? Se o coronel se lambuza na verba da enchente, quem salva o ribeirinho? E se até a mandioca vira fraude, como é que a gente faz bolo pro São João? Pois eu lhe digo, só tem um jeito: meter a cara na verdade, a Bíblia no coração e a coragem no lombo. Que a polícia volte a ser honra, que o fardado seja servo, não dono, e que o povo abra o olho antes que a mandioca acabe. Agradecimento e chamada para o engajamento. Se você chegou até aqui, meu sincero obrigado, cabra retado e mulher valente. Você é forte, é sábio e tem sede de verdade. Agora me diga, na sua opinião, o que precisa mudar primeiro?
o comando da polícia ou a cultura da impunidade? Comenta aqui embaixo. Compartilha esse vídeo com quem acha que farda é fantasia de herói e se inscreve no canal Pernambucando por Aí, porque aqui a gente fala o que é preciso, com coragem, com fé e com uma pitada de ironia. Até o próximo vídeo, minha gente. Pernambucando por Aí.